Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. O texto bíblico que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos do primeiro verso ao verso 12. E essa palavra ela é muito especial porque é o primeiro sermão oficial de Jesus. Ou seja, Jesus começa por aquilo que ele acredita ser o mais importante, aquilo que dá fundamento para tudo aquilo que ele haveria de ensinar. Então, nós temos que considerar essas palavras de Jesus como por demais importante e relevante para a nossa vida. O texto que nós vamos ler, nós o chamamos de as bem-aventuranças de Jesus. Então, diz assim a palavra de Deus. Mateus 5, do verso 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus queridos, as bem-aventuranças que Jesus ministrou aos seus discípulos e, obviamente, se estende até nós, se trata do caráter típico daqueles que são os cidadãos do reino dos céus. A mensagem central de Jesus foi a chegada do reino dos céus na terra. A mensagem central de Jesus foi a instauração do reino de Deus entre nós. Então, Jesus começa nos ensinando que aqueles que vão fazer parte desse reino têm um perfil específico, têm um caráter em especial. E nesse texto, Jesus, então, descreve as características que compõem o caráter daqueles que haveriam de ser os seus discípulos, que haveriam de ser os cidadãos do reino de Deus. E quando Jesus, então, apresenta para nós o perfil que caracteriza o caráter dos seus discípulos, Jesus também nos propõe a pensar sobre as pessoas que são verdadeiramente felizes. Porque quando Jesus diz bem-aventurados, e ele usou essa expressão durante o seu sermão, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pacificadores. Essa expressão bem-aventurado é a palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, a palavra grega é a palavra makarios. Essa palavra, quando usada pelos gregos, significa aquele que é plenamente feliz, é aquele que está plenamente realizado e satisfeito. Makarios significa ou representa aquele que está tomado por uma completa felicidade. É um estado de felicidade absoluto. Então, Jesus está aqui dizendo que aqueles que vivenciam esses atributos de caráter são esses que são verdadeiramente felizes. No entanto, se você observar, aquilo que Jesus descreve como a marca dos verdadeiramente felizes é oposto àquilo que o nosso mundo estabelece como característica para a pessoa ser feliz. Por exemplo, Jesus diz:
bem-aventurados os pobres de espírito. Ora, no nosso mundo, pobreza de espírito não é sinônimo de felicidade. No nosso mundo, felizes são os ricos de espírito. Bom, no nosso mundo, os que choram são os tristes. São aqueles cuja felicidade nem passa perto. No entanto, Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Então, aqui nós percebemos que aquilo que Jesus apresenta como valores que nos fazem felizes é absolutamente contrário daquilo que o mundo apresenta como um fator de felicidade. A primeira lição que eu quero aqui aplicar ao seu coração é exatamente esse. Talvez você é alguém que está correndo atrás de felicidade e é provavelmente que você realmente seja alguém que está aí investindo tudo o que tem, você tem gastado suas energias para encontrar-se no estado de felicidade. E quantas pessoas, mesmo fazendo grandes investimentos, mesmo gastando grandes energias em busca da felicidade, encontram-se infelizes, encontram-se vazias e a vida parece não fazer nenhum sentido. Sabe por quê? Porque talvez você está exatamente buscando sua felicidade nos padrões deste mundo. O que Jesus quer nos chamar a atenção é os padrões deste mundo propõem para nós uma forma de felicidade, mas essa felicidade ela é passageira, ela não cria raízes. Antes mesmo que as raízes queiram se aprofundar, o primeiro problema, o primeiro sopro de problema já derruba essa felicidade. Mas ele vem propor para nós uma felicidade que é plena, o Macarios, a bem-aventurança. E quando nós descobrimos nos princípios de Jesus os fundamentos da nossa felicidade, aí sim, nós descobrimos que a felicidade de Jesus é aquela que aprofunda suas raízes no nosso coração. E os ventos, por mais fortes que sejam, os ventos das dificuldades, das lutas, das adversidades, não são capazes de derrubar ou arrancar a nossa felicidade, porque ela está plantada, firmada, arraigada em Jesus, nos princípios e nos valores de Jesus. Então, essa é a primeira lição, ou o primeiro princípio que nós extraímos dessa palavra de Jesus e aplicamos para o nosso coração. Mas eu gostaria hoje de iniciar essa série de mensagens sobre as bem-aventuranças, olhando para a primeira bem-aventurança que Jesus apresenta. Jesus disse no versículo 3 de Mateus 5, o texto que nós lemos, bem-aventurados os pobres de espírito. E Jesus diz que esses, os pobres de espírito, deles pertence o reino de Deus. Ora, o que Jesus está querendo nos ensinar sobre pobreza de espírito? Porque os pobres de espírito, Jesus diz que deles pertence o reino, ou os pobres de espírito é que entram no reino. O que Jesus está querendo nos ensinar, e é isso que nós precisamos estabelecer como grande aprendizado dessa bem-aventurança, é que a pobreza de espírito é a atitude fundamental, primordial, para qualquer pessoa que queira fazer parte do seu reino. Jesus chegou à terra, anunciou a chegada do reino de Deus e passou a convidar pessoas para fazer parte deste reino. E absolutamente, Jesus continua fazendo esse convite. Ele fez a mim, ele está fazendo a você, e o que ele quer dizer é, se vocês querem fazer parte do meu reino, vocês precisam desenvolver esse traço do caráter, que é a pobreza de espírito. Como é que você avalia uma pessoa em condição de pobreza? Como é que nós classificamos uma pessoa que é pobre? Nós classificamos pelas suas condições de suprir as suas necessidades básicas. Então, se uma pessoa não tem condições para suprir suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, saúde, vestuário, então essa pessoa é pobre.
Algumas são mais pobres do que outras, mas é assim que nós classificamos e definimos uma pessoa pobre. Uma pessoa que não tem condições de suprir as suas necessidades básicas. Quando Jesus diz pobreza de espírito, Jesus está aqui se referindo àquelas pessoas que não têm nenhuma condição de suprir as suas necessidades espirituais em Deus. Somente as pessoas que se reconhecem nesse estado de pobreza, ou seja, pessoas que identificam em si a sua miséria, percebem que não tem neles nenhum recurso capaz de fazê-los participantes do reino, essas pessoas são os pobres de espírito que Jesus aqui se refere. Quem são então os ricos de espírito? Os ricos de espírito, dentro da palavra de Jesus, são aquelas pessoas que, olhando para si, acham que têm as condições e os recursos necessários para fazer parte do reino. São pessoas que olham para si e acham que têm os recursos necessários para ter acesso a Deus e relacionamento com Deus. São pessoas que acham que nelas existem méritos ou existem riquezas que dão a elas condições de ser salvas ou fazer parte das realidades espirituais em Deus. E Jesus está dizendo que essa não deve ser a nossa postura. Nós não devemos ser ricos de espírito, porque esse pensamento, essa consciência de que nós temos condições em nós mesmos de fazer parte do reino, isso é um equívoco. Essa é uma atitude totalmente enganosa e equivocada, porque o Evangelho de Jesus é exatamente uma mensagem que quer nos ajudar a entender que nós não temos em nós mesmos nenhuma condição, não temos recurso nenhum para ter méritos diante de Deus, para ter com Ele uma relação baseada em nossos recursos, nossos méritos. O Evangelho apresenta a condição do homem no estado de completa pobreza, nesse sentido. Aliás, essa palavra que Jesus usa, bem-aventurados pobres de espírito, a palavra que Mateus usa no seu Evangelho, a palavra grega é a palavra pitokos. Na verdade, no grego, essa palavra é um verbo. É um verbo que era usado para se referir ao ato de rastejar, se referia ao ato de agachar. Mas essa palavra, esse verbo, também poderia ser usado como um substantivo. Então, quando era usado como um substantivo, ele se referia a um mendigo, aquele que se arrasta. É alguém que vive num estado de extrema pobreza, é aquele que, por causa da sua miséria, vive se arrastando. Então, quando Jesus se refere ao nosso estado de pobreza, ele se refere ao estado de pobreza extrema, porque é isso que nós somos em relação a Deus. Nós não temos em nós nenhum recurso, nenhuma condição, nenhum mérito que possa justificar o nosso relacionamento com Ele. E aí, então, quando nós nos descobrimos como pessoas, dotadas dessa pobreza de espírito, é que nós, então, vamos nos humilhar diante de Deus, e nós vamos pedir a misericórdia de Deus, e nós vamos entender que a salvação nos é dada não com base em nossos méritos, mas nos é dada com base na graça e na generosidade de Deus. O apóstolo Paulo teve exatamente essa compreensão, e por isso ele escreveu a sua carta à igreja que estava na cidade de Éfeso. Então, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, nos diz o seguinte, preste atenção o que a Bíblia nos diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus,
não vem por obras, para que ninguém se glorie. Observe, o que a Bíblia está dizendo para nós é que salvação não é resultado em nenhuma hipótese de mérito humano. A Bíblia está dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus. Graça significa o favor de Deus. Esse favor que nos é dado sem que tenhamos qualquer merecimento. A Bíblia está dizendo que somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé não é um recurso que nós temos para receber salvação, não. A fé é tão simplesmente o gesto de estendermos as mãos e recebermos das mãos de Deus o presente da salvação. Então, pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e a Bíblia vai dizer, isso não vem de vocês. Salvação não é mérito de vocês, não é resultado do esforço de vocês, não vem de vocês. Diz o texto, é dom de Deus, ou seja, é uma dádiva, é um presente de Deus. E ainda completa dizendo no versículo 9, Efésios 2, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Há quantas pessoas que se gloriam por ser salvas com base nos seus próprios recursos, e isso é pobreza de espírito. Quantas pessoas que se julgam salvas porque são honestas, pessoas que se sentem salvas ou se julgam salvas porque são boas, pessoas que se julgam salvas porque praticam caridade, pessoas que se julgam salvas porque são bons maridos, bons pais, bons profissionais, são pessoas religiosas, se julgam salvas porque fazem suas orações, entregam na igreja suas ofertas. Todas as vezes que eu tento justificar a minha salvação com base nas minhas ações, com base nos meus méritos, eu estou me enchendo de riqueza de espírito. Eu não estou entendendo que eu só sou salvo por causa da misericórdia de Deus, da graça de Deus, porque eu sou um pobre de espírito, eu sou o pitocos, eu sou aquele mendigo que rasteja e que não tem nenhuma condição de comprar absolutamente nada, de barganhar nada. Eu só posso, na verdade, aceitar a generosidade daquele que, olhando para mim, me encontrou na miséria e decidiu me salvar. Então, salvação, em hipótese alguma, na Bíblia, é resultado do mérito humano, é sempre resultado dos recursos de Deus. E esse recurso, ele foi demonstrado na cruz. Eu sou salvo não com base nos meus méritos, mas com base nos méritos de Jesus. Os recursos que compraram a minha salvação não foram pagos pelas minhas obras. Os recursos que compraram a minha salvação foram pagos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, pobreza de espírito que Jesus se refere é essa atitude de me encontrar como miserável, me prostrar diante de Deus, confessar a Ele os meus pecados e receber de bom grado a salvação que Ele tem para me oferecer. De forma generosa e graciosa, mesmo eu não merecendo, ainda assim, Ele decidiu me abençoar com ela. Quando eu encaro salvação dentro dessa perspectiva, então eu estou revestido dessa característica da primeira bem-aventurança, que é a pobreza de espírito. O apóstolo Paulo era um homem muito religioso. Ele era um fariseu, um grande teólogo judeu. Ele tinha uma postura religiosa bastante rígida, mas esse homem, mesmo na sua religiosidade, precisava da graça de Deus para ser salvo. E um dia ele teve um encontro com Jesus, e acerca do seu encontro com Jesus, a sua experiência de salvação, ele diz o seguinte, e aqui nas palavras que Paulo descreveu ao jovem Timóteo, na primeira carta que Paulo escreveu a ele, no capítulo 1, do verso 13 a 16, nós percebemos como que Paulo conseguiu desenvolver essa pobreza de espírito que Jesus se referiu. O texto bíblico, então, da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 13 a 16, nos diz o seguinte, a mim, Paulo dizendo, a mim que anteriormente fui blasfemo,
perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Observe, meus queridos, o apóstolo Paulo, homem que, antes de conhecer a Jesus, já era um religioso que orava bastante, jejuava, frequentava o templo assiduamente, mas de repente ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus desmascara toda a sua realidade, mostrando para ele que toda a sua religiosidade não era recurso suficiente para introduzi-lo no reino. Agora Paulo, com seus olhos espirituais abertos, ele entende quem ele é. E agora, com essa clareza, ele descreve a si mesmo dessa maneira, dizendo: antes, eu não era um religioso. Na verdade, eu era um blasfemo, ele diz. Eu era um perseguidor, porque ele perseguia cristãos. Ele diz: eu era insolente. Isso eu era. Mas ele está dizendo o seguinte: mas a graça de Deus, ela transbordou sobre mim. Sabe, essa é a compreensão que nós temos quando nós percebemos nossa miséria, os nossos pecados. A gente consegue enxergar essa graça de Deus sendo derramada sobre nós. E aí Paulo, mesmo depois de ter convertido-se a Cristo, e depois que ele tem um encontro com Jesus, ele se torna um grande pregador do Evangelho, influenciando centenas e milhares de pessoas a crerem em Jesus. E mesmo assim, Paulo continua olhando para si com esses olhos da pobreza de espírito, a ponto de escrever para Timóteo e dizendo o seguinte: olha, a mim, ele diz, o pior dos pecadores. Ele se vê na fila dos pecadores, ele se vê no último, lá no fim da fila. Ele diz: eu sou o pior dos pecadores, esse a quem Cristo Jesus demonstrou grande paciência. Ah, meus queridos, quantas pessoas não conseguem desfrutar da bem-aventurança, porque eles não conseguem se ver como o pior dos pecadores. Eles não conseguem se enxergar como miseráveis. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas e desenvolvendo a sua religiosidade, elas não entenderam que a pobreza de espírito é uma marca registrada dos discípulos de Jesus. E por lhes faltar esse entendimento, elas carregam dentro de si uma espécie de vaidade espiritual ou vaidade religiosa que as impede de desfrutar da bem-aventurança de Jesus. John Stott, um pregador teólogo britânico, em um dos seus livros cita uma fala, uma palavra, uma frase de João Calvino, um dos nomes mais expoentes da Reforma Protestante. João Calvino, então, disse o seguinte, citado por John Stott: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa sua misericórdia de Deus é pobre de espírito. Essa é a compreensão que nós temos que ter. Somente aqueles que reduziram-se a si mesmo a nada conseguem desenvolver essa característica de pobreza de espírito. Jesus não falou de pobreza de espírito somente nas bem-aventuranças. Jesus, posteriormente, nos seus ensinamentos, vai continuar chamando a atenção dos seus discípulos para a necessidade de pobreza de espírito. E ele então vai ensinar para nós que a pobreza de espírito é um antídoto contra toda a vaidade religiosa. A pobreza de espírito, guarde isso no seu coração. A pobreza de espírito é um antídoto contra toda vaidade religiosa. Jesus vai contar uma parábola
no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 10 a 14. E nessa parábola, Jesus então apresenta para nós dois personagens. A parábola de Jesus nos é contada da seguinte forma. O texto bíblico nos diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus está aqui apresentando 2 personagens. Um representa alguém que é rico de espírito e o outro representa alguém que é pobre de espírito. E Jesus diz que esse religioso que chegou ao templo para adorar, Jesus diz que este homem olhava para o lado e percebeu um publicano. O publicano era o servidor público, normalmente um cobrador de impostos, e que era malquisto pela sociedade, porque a maioria deles eram corruptos, extorquiam as pessoas, cobravam além do que devia cobrar. E ele viu um publicano ali, também orando, adorando. E ele então, ao olhar ao lado e perceber aquele homem, fez uma oração dizendo: Deus, muito obrigado. Obrigado porque eu não sou como aquele pecador ali. Obrigado porque eu não sou como aquele publicano. Eu sou o contrário dele. Eu não roubo. Eu não estou extorquindo as pessoas. Pelo contrário, eu sou um homem que oro, eu sou um homem que jejuo, eu sou um homem que sou fiel. E Jesus diz então que este homem saiu do templo, mas ele saiu pior do que entrou. Jesus disse que esse homem que se exaltou diante de Deus, na verdade, foi humilhado. Isso é riqueza de espírito. Pessoas que, diante de Deus, elas não têm olhos para si, elas só enxergam os outros. Aos outros eles atribuem falhas, pecados, defeitos, transgressões, e a si elas atribuem méritos, a si elas atribuem virtudes. Mas essa é a característica do vaidoso religioso. São pessoas tomadas de uma vaidade religiosa que não conseguem perceber a sua miséria. Por outro lado, Jesus diz que aquele publicano sequer conseguia olhar para o alto. Ele de forma humilhada, ele apenas dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus conclui essa parábola dizendo que aquele homem desceu exaltado. Esse é o pobre de espírito. Mas o que eu quero destacar é que, quando você desenvolve essa riqueza de espírito, você se torna alguém tomado de vaidade religiosa. Então, se você quer andar com Deus, se você quer ser discípulo de Jesus, e você não quer ser adoecido pela vaidade religiosa, você precisa cultivar no seu coração essa pobreza de espírito. Ela é o antídoto contra toda a vaidade religiosa que nos afasta de Deus. Jesus também ele vai falar em outros momentos sobre essas pessoas que acabam desenvolvendo disciplinas espirituais. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero levar você a perceber que até mesmo as disciplinas espirituais, como oração, jejum, a nossa assiduidade a uma igreja, até essas atividades que nos edificam, que nos fazem crescer, que nos aproximam de Deus, se nós não nos revestimos de pobreza de espírito, elas podem nos levar a um lado contrário, elas acabam nos enchendo de nós mesmos e acabamos por nos afastar de Deus. Jesus, por exemplo, chamou a atenção dos fariseus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 e 2, Jesus disse assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles,
Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus está dizendo, olha, tomem cuidado, porque quando nós desenvolvemos disciplinas espirituais como oração, jejum, assiduidade na igreja, quantas pessoas acabam admirando a sua postura? E as pessoas, por admirar a sua postura, querem levar até você, às vezes, uma palavra de ânimo, uma palavra de reconhecimento, eles querem expressar admiração, mas essas palavras muitas vezes caem ao seu coração, e ao invés de estimular você a perseverar buscando o Senhor com pobreza de espírito, essas palavras caem dentro do seu coração e te envaidecem. Sabe? Então, cuidado. Cuidado, porque quando você começa a exercitar suas disciplinas espirituais, e isso está fazendo você sentir-se mais espiritual que outros, mais cristão que outros, alguém que tem intimidade com Deus mais íntima do que outros, quando você começa a achar que a sua relação com Deus é mais estreita do que a de outros, cuidado. Você já chegou nesse ponto em que a vaidade tomou o seu coração, e todas essas atividades que nós chamamos de disciplinas espirituais, elas já perderam o seu propósito. Ao invés de levarem você a ter a consciência do Paulo de que você é o pior dos pecadores, às vezes essas disciplinas espirituais estão levando você a achar que é o melhor entre os mais santos. Isso é perverso. Isso não te aproxima de Deus, porque isso leva você a ser o rico de espírito e não o pobre de espírito. Jesus ainda disse em Mateus 6,5 o seguinte, olha o que Jesus disse, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus está aqui dizendo, olha, quando você for orar, entra para o seu quarto, ou seja, busca um lugar privado. E o importante é que você fale com Deus, e ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, porque a sua oração tem a ver com a sua relação com Deus. Ela não é um marketing da sua religiosidade. Então Jesus está dizendo, olha, até a oração, que é um gesto tão singular, tão singelo, tão nobre, tão especial, e que nos leva a ter uma comunhão tão agradável com Deus, cuidado, porque até ela, se você não praticá-la da maneira adequada, ela pode perverter a sua alma, levando você a essa vaidade religiosa. O apóstolo Paulo reconheceu que até mesmo as nossas experiências com Deus, se não forem devidamente tratadas, pode nos envaidecer. Elas podem roubar de nós a nossa pobreza de espírito. Paulo reconhece isso quando escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto. No capítulo 12, versículos 7 a 9, ele fala sobre as suas experiências com Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, teve experiências fantásticas com Deus. E ele reconheceu que, se Deus não tratasse com ele, humilhando-o, as suas experiências com Deus poderia envaidecê-lo. Então ele descreve o tratamento de Deus com ele da seguinte forma. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 9, ele diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ou seja, as revelações que Deus havia lhe dado, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo está reconhecendo que havia no seu corpo algo que o fragilizava, algo que o humilhava, algo que o fazia lembrar que ele era homem como todos os demais. E aí ele diz assim no versículo 8, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está dizendo, olha, a pobreza de espírito é tão importante que Deus me ajudou, através desse espinho na carne,
Ele permitiu que isso me fustigasse, me humilhasse, me lembrasse todos os dias de que eu sou homem como os demais, mesmo recebendo dele revelações especiais, mas eu continuo sendo homem, eu não posso esquecer que eu sou o pior dos pecadores. Eu não posso esquecer que em mim não existe recurso nenhum, riqueza nenhuma que me garanta comunhão com Deus. Então, Paulo está, através da sua experiência, nos alertando, dizendo, cuidado, se você tem tido experiências com Deus, sabe, não se esqueça, você só as tem por causa da generosidade, da bondade, da misericórdia de Deus para com você. Porque se você esquecer disso, o seu coração se envaidece, ele se exalta, e aí você vai ser como aquele fariseu no templo que Jesus disse, olhando para o lado, olhando os pecados das pessoas e se esquecendo dos seus próprios. E quando você se torna o rico de espírito, você deixa de ser feliz. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe por que pobreza de espírito nos faz ser felizes? Porque quando nós somos pobres de espírito, ou seja, quando nós somos vazios de nós mesmos, é que temos condições de sermos cheios de Deus. Ser pobre de espírito significa ser vazio de si. É quando eu sou vazio de mim mesmo, eu tenho condições agora de ser cheio de Deus. E quando eu sou cheio de Deus, isso me traz plena felicidade. Pessoas que são cheias de si mesmas não têm espaço para Deus. Elas já estão cheias. Elas já estão supridas de si mesmas. Mas pessoas cheias de si mesmas são pessoas infelizes, porque nós não somos o bastante para nós mesmos. Nós não somos o suficiente para nós mesmos. Nós, cheios de nós mesmos, somos pessoas fadadas à tristeza, à infelicidade e à frustração. Mas pessoas vazias de si mesmas e, portanto, cheias de Deus, aí sim, essas pessoas têm a fórmula da felicidade. Porque só cheios de Deus, só plenos de Deus, é que podemos ser felizes. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Você quer fazer parte do reino de Deus? Então, humilhe-se diante dele. Reconheça que você é o pitocos, você é o miserável, é aquele que está prostrado e que precisa desesperadamente dos recursos de Deus, manifesta através de Jesus, para que você tenha nele relacionamento, tenha comunhão e possa ser salvo. Tá bom? Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos para o nosso momento de oração.